alunos, vamos continuar falando dos aspectos fundamentais de modos, elementos de estudo para o estudo do Antigo Testamento. Estamos falando de história, de historiografia, e agora vamos explorar um pouco a relação entre história e ficção, especialmente à luz do trabalho de alguns estudiosos como Alter e outros, que tendem a confundir as duas coisas, história e ficção. O Alter observa o artifício literário dos livros de história da Bíblia e os rotula de história fictícia ou ficção histórica. Conforme Long adverte, é outro estudioso, ele diz que a ficcionalidade é uma possibilidade, mas uma categoria enganosa para a historiografia bíblica, já que, afinal de contas, um relato de alguma coisa não é literalmente aquela coisa. A questão da ficção é complicada para a historiografia bíblica, por causa disso. Enquanto a ficção é um gênero que não é constrangido por qualquer coisa. Então, o que eu entendo é o seguinte, a ficção, você não depende de criar sobre alguma coisa, você inventa a coisa nem existe, mas no caso da ficção mais séria, ela tem que ter sempre alguma coisa a partir da qual ela vai ser construída. Ele oferece o adjetivo artístico no lugar de fictício para descrever a criativa, no entanto restrita, tentativa de descrever e interpretar os eventos significativos ou as sucessões de eventos do passado. Então, você pode criar uma narrativa de uma história usando, por exemplo, sua capacidade artística não fictícia. No caso do texto bíblico, o termo fictício não cabe, porque tem sempre uma realidade realmente por trás daquela história, por causa do conteúdo, por causa do propósito dela. Então, mais criativa pode sim, porque você pode usar um artifício literário, né, para dar sentido àquela narrativa de modo tal que o conteúdo seja aprendido de forma adequada. Esse assunto conduz à pergunta sobre a historicidade. Aí a gente faz a seguinte pergunta: é importante que os eventos de fato tenham ocorrido no tempo e espaço passados? Ramsay faz a propósito a pergunta: se Jericó não foi arrasada, nossa fé é em vão ou não? O fraseado da pergunta induz a uma resposta simplista. A destruição de Jericó não tem nenhuma relação direta com a nossa fé em Cristo. No entanto, indiretamente, a pergunta é crucial. Se for simplista, a gente não tem nada a ver, mas é crucial para o fortalecimento, para o fundamento da fé, não é? Em Jesus ou na palavra de Deus. Ela nos dirige com certeza ao assunto da base epistemológica da nossa fé, ou seja, de como a nossa fé, de que local, de onde, baseado no que a nossa fé é construída. Numa ficção ou numa realidade que, embora não se tenha todo dado para uma historicidade, mas a narrativa é construída de forma sólida, a narrativa é construída de forma relevante, respeitável em cima desse dado. Muitas pessoas, mesmo pessoas modernas, concordarão com Paulo quando ele declara: se Cristo não ressuscitou, é uma referência do Novo Testamento, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Está em Coríntios capítulo 15. É o versículo em cujo estilo Ramsay formulou essa pergunta. Então é a mesma coisa que o Ramsay fez no início. Nosso conhecimento da ressurreição vem da Bíblia, que pretende ser a palavra de Deus e por isso afirma ser confiável. Os evangelhos se apresentam como históricos, apesar de teológicos e artísticos. Lendo novamente, os evangelhos se apresentam como históricos, apesar de teológicos e artísticos, relatos da ressurreição, ou seja, eles são construções, em muitos lugares,
artística para manter uma teologia sobre os relatos da ressurreição. Josué, como exemplo de um livro histórico do Antigo Testamento, também se apresenta como um relato dos atos passados de Deus para salvar seu povo. Em que base, além dos arbitrários desejos e sensibilidades modernas, poderíamos aceitar os ensinos dos evangelhos e rejeitar o de Josué? Ou seja, as duas coisas. O evangelho tem toda uma construção artística também, não fictícia, e no livro de Josué aparece também. Agora, qual é exatamente o que pode ser aceito ou não? Assim, a gente pode dizer, suspeitar ou rejeitar a facticidade histórica da queda de Jericó realmente coloca um obstáculo para a fé. A historicidade dos livros históricos do Antigo Testamento é importante porque a Bíblia faz numerosas declarações explícita e implicitamente relativas à facticidade dos eventos que registra. No nível mais fundamental, no coração das crenças cristãs está o fato de que Cristo realmente morreu pelos pecados de toda a humanidade, e então ergueu-se da sepultura, ou seja, ressuscitou numa grande vitória sobre a morte. Isso forma o fundamento e a base da nossa fé. Então, resumindo, a gente precisa pensar o seguinte: se o fato histórico, se a narrativa histórica, se os fatos existiram ou não existiram, se é uma história fictícia ou real, faz diferença? Claro que faz diferença. Mas mesmo assim, como nós já aprendemos sobre a historicidade e a relação com a narrativa, a historicidade ela não é uma ficção, ela é uma construção que suporta, por exemplo, a condição de que aquilo que está sendo narrado se torne crível, verdadeiro, que fundamente a fé, porque na realidade, é o que nós falamos, a história objetiva não é o mesmo estilo da história teológica. A história objetiva carece de fatos concretos com os quais se toca, mede e pesa. Mas a história teológica ela tem um fundamento teológico, é a revelação, e a história é contada em cima dessa revelação na história mesmo, na experiência diária das pessoas que estavam naquele tempo. Contudo, ela também pode ser uma narrativa artisticamente construída para essa compreensão. É lógico que talvez isso fica muito complicado para os extremamente conservadores, porque eles entendem que o texto veio pronto do céu. Não, senhor, o texto não veio pronto do céu. A revelação foi dada e a construção da narrativa foi feita, se originou-se na experiência histórica das pessoas, daquilo que eles lembravam, daquilo que eles experimentaram. Isso também ocorre no Novo Testamento. Quando vocês estudarem o Novo Testamento, verão, por exemplo, quando Lucas escreve o evangelho dele, ele faz muito disso. Ele vai atrás de testemunhos, de histórias, de narrativa, de experiências das pessoas e constrói aquilo que era necessário para que Jesus fosse conhecido, que ele realmente era o Salvador. Muito interessante a gente não ser também uma pessoa rígida, né? Temos que compreender como as coisas ocorrem, né? Nem tudo que a gente escreve artisticamente, essa questão da literatura, construção literária bíblica, que é justamente isso que nós estamos falando, Bíblia como literatura, Bíblia como uma construção literária, então, com narrativas que são colocadas para que suporte o sentido daquilo que vai se dizer, a gente precisa compreender isso, então. Por exemplo, a gente fica pensando em Moisés, para aqueles que aceitam que ele escreveu os textos do Pentateuco, por exemplo. Quanta coisa tem ali que Moisés nem imaginou, mas ele narrou. Então, quando vocês estudarem, quando a gente for estudar, vocês verão que há muitas coisas que realmente foram utilizadas também de narrativas, de percepções de outras pessoas, de outros povos. E o Moisés colocou também para explicar a questão de Deus, da criação, dos povos e assim sucessivamente. Agora, o fato é que nós temos confiança
de que a revelação que é de Deus, a sua relação com o povo, isso é a coisa que fundamenta a nossa fé, e que para isso precisava se ter uma narrativa histórica para estar escrito. Então, a teologia é a história da Bíblia é uma história teológica, e essa teologia da história fundamenta a história. A história e o sobrenatural. Um dos assuntos centrais para quem aborda a disciplina da história é a Bíblia, e a Bíblia é a ocorrência de eventos sobrenaturais. Isso imediatamente traz à tona o papel dos pressupostos do intérprete. No Antigo Testamento, lê-se que um arbusto queima sem ser destruído, que uma jumenta fala, pessoas mortas vivem novamente, mares se dividem, o sol que fica parado no meio do céu, e aí outras coisas mais. Se o intérprete se acerca do Antigo Testamento, como faz com qualquer outro livro, ou seja, o pressuposto dele é isso, ele acredita que a Bíblia é um livro qualquer, quer dizer, se ele o compreende como escrito de um ponto de vista humano, a respeito de negócios humanos, o ceticismo está garantido, ele não vai acreditar na coisa. Porém, um segundo intérprete que tem uma pressuposição do texto, e esse outro intérprete admite a realidade de Deus e que acredita em Deus como a voz suprema e diretriz da Bíblia, Deus tem essa ação sobre o escrito da Bíblia, não terá dificuldade para aceitar os eventos sobrenaturais bíblicos. Eis aqui naturalmente onde o diálogo entre os estudiosos conservadores, como falamos anteriormente, e os da escola crítica começa a ter problemas, porque a pressuposição crítica é não aceitar milagres. A pressuposição baseada, utilizada pelos conservadores é que Deus realmente pode fazer isso, e a história conta a história também dos milagres que Deus fez. No entanto, os conservadores devem se guardar contra a tendência a suprahistoricizar a Bíblia. Ou seja, dar validade concreta para muitas coisas que eles não sabem também dizer, porque existem muitas coisas na Bíblia que nós não explicamos, não é? Legítimas questões do gênero devem ser dirigidas na interpretação de certos livros. Por que a diferença entre a narração dos mesmos eventos entre Samuel, Reis e Crônicas? Qual é o núcleo histórico da narrativa do Jó? Não é? Jonas é história ou parábola? Essas questões serão focalizadas nos capítulos que nós vamos dar posteriormente. Então, essas pressuposições, essas características de certas narrativas bíblicas, a gente precisa pensar assim em termos de tratá-las. Por exemplo, suprahistoricizar a Bíblia é a gente, por exemplo, usar o livro de Jó, por exemplo, que a gente... É difícil imaginar um núcleo histórico para a narrativa de Jó. Então, mas a gente vai ter que criar alguma coisa que faça isso se tornar histórico? Não. Vamos entender assim, a questão da narração. Interpretar a narração dentro da sua característica. Dentro, por exemplo, de uma narrativa teológica, né? Uma narrativa que tem uma informação teológica muito interessante, é necessária, e que para que ela aparecesse do jeito que ela deveria aparecer, tem que se construir uma literatura, né? Construir um texto, uma narrativa que dê conta disso. Então talvez, em alguns lugares, a gente tem que pensar assim, não é? Então qual é agora, falando em termos de historiografia bíblica, qual é a natureza da historiografia bíblica? Ou seja, dos escritos da história da Bíblia. A história bíblica, portanto, não é um registro objetivo de eventos puramente humanos. Então guarda isso. É um relato comovente dos atos de Deus na história, conforme ele opera no mundo para salvar o seu povo. Em consequência, ela é teológica, profética, a história da aliança. Os seguintes traços caracterizam essa história. Então, a história é como diz aqui, ela é uma história dos relatos, da ação, dos eventos de Deus, da história dos atos de Deus.
ou dos atos, é o texto escrita dos atos de Deus na história, conforme ele escolheu agir para que nós o conhecêssemos. Então, essa é a história, é a historiografia da Bíblia. Ela relata principalmente o que Deus fez. Então, é muito interessante. E quais são os traços que caracterizam essa história? Por exemplo, seletividade. Nenhuma história pode contar tudo sobre o seu assunto. Seria mais demorado escrever sobre um relato do que vivenciá-lo. Se a meta do historiador fosse esgotar o fato, é muito mais difícil, você demoraria mais escrever do que experimentá-lo. Se o historiador fosse esgotar esse fato experimentado. Assim, toda a escrita histórica implica em seletividade. O que deve ser incluído e o que precisa ser excluído. Então, fazendo em forma de pergunta, o que deve ser incluído numa narrativa e o que a gente precisa realmente deixar de lado. Um olhar pelos relatos sinóticos da história do reinado de Davi, em Samuel, Reis e Crônicas, pode ilustrar esse ponto. Falamos anteriormente. Naqueles, há uma longa narrativa sobre o pecado de Davi, não é? No livro de Samuel. Com Batseba e seu papel posterior na transição do trono para Salomão. Mas nenhuma menção da mulher pelo cronista, exceto na genealogia. Então, por exemplo, você pega esse relato de Davi, várias coisas são acentuadas da vida de Davi, mas da mulher não é acentuada nos dois, somente no livro de Crônicas. Mas a seletividade, então, isso é seletividade, né? Então, escolhe coisas por causa da perspectiva que se quer apresentar. Mas a seletividade não é somente uma necessidade de espaço, mas também uma parte das funções e intenções do historiógrafo, ou seja, o que ele quer realmente fortalecer isso e colocar. O historiador bíblico não está interessado em todos os aspectos do passado, mas focado na comunidade de Israel, especialmente falando do Antigo Testamento. E, embora os interesses da comunidade em geral encontrem expressão na vida política e militar do povo de Deus, os livros históricos do Antigo Testamento não estão interessados na política por suas próprias causas, mas apenas em como a política e a ação militar impactam o relacionamento de Israel com Deus. Então, o foco é mostrar a relação de Deus com o povo. Então, quando se fala do aspecto político, da ação militar, a escolha está naqueles dados, naqueles acontecimentos que sejam políticos, mas que enfatizam, que dê evidência e iluminam a presença e a ação de Deus. Uma das chaves para uma adequada interpretação dos livros históricos bíblicos é descobrir a intenção dos escritores e como ela afeta o seu princípio seletivo, não, o que ele queria dizer e como isso faz ele escolher isso ou aquilo para colocar no seu relato. Tais questões serão focalizadas nos capítulos seguintes, quando estudarmos os livros específicos. Nós vamos fazer isso. Mas podemos ilustrar rapidamente o nosso ponto, embora não de forma exaustiva, comparando Samuel, Reis e Crônicas, de novo. Samuel, Reis enfatiza os pecados dos reis de Israel e Judá, particularmente uma rejeição à lei da centralização. O papel dos profetas é realçado como sendo a punição adiada de Deus. Nos capítulos posteriores sobre Samuel e Reis, discutiremos evidências que indicam uma data exílica para esses livros e sua intenção em responder à pergunta: por que nós, o povo preferido de Deus, estamos no exílio? Então, a questão era mostrar isso. Então, esse fato faz com que uma série de acontecimentos muito maiores do que aqueles que estão relatados no texto sejam deixados de lado, não é? Isso, por exemplo, adequa-se ao propósito do historiador de incluir o relato de Batseba, realçando assim os pecados de Davi. Isso nós estamos falando Crônicas. Então, por que ele não nos dois livros anteriores não apareceu? Por que aqui aparece? Porque a intenção é dizer que o exílio tem a ver com questão de pecado que começa com o próprio rei. Também há uma ênfase nos registros relativos ao templo, uma vez que descoberto que o período da composição dessa obra histórica situa-se na época da restauração. Percebemos que o seu princípio de seletividade é dirigido através das perguntas
de perguntas diferentes. O que faremos agora que retornamos à terra? E qual é a nossa conexão com Israel do passado? Então, outra ênfase. Tá? Já estão na terra de novo, voltaram, estão reconstruindo o templo. Então, a escolha dos textos, a escolha da história do texto, do evento histórico, tem a ver com responder essa pergunta. O que vamos fazer agora que estamos aqui de novo? Não é? Outro aspecto, além da seletividade, né, que é os traços, a seletividade, temos também a ênfase. Essa característica está estritamente conectada com a anterior. Nem todos os atos de Deus, nem cada coisa que ocorreu a Israel foram igualmente importantes para os historiadores bíblicos. Alguns eventos foram mais enfatizados do que outros. Assim, a ênfase em geral apoia a intenção do livro, de forma semelhante ao princípio de seletividade. Então, por exemplo, a ênfase dada ao templo em Crônicas, em contraste com Samuel e Reis, surge ao menos em parte por causa da reconstrução do templo, que ocorria naquela ocasião. Assim, por meio do uso da ênfase de analogias com o passado, o cronista mostra a continuidade entre o povo de Deus no término do período do Antigo Testamento e o do tempo de Moisés e Davi. Mas às vezes a ênfase serve a outros e mais didáticos propósitos. Das muitas cidades que foram assoladas na época da conquista, duas se sobressaem na narrativa em termos de ênfase: Jericó e Ai. Elas são enfatizadas por serem as primeiras, mas também porque são um paradigma do modo adequado de empreender-se uma guerra santa. A lição de Jericó é que a obediência ao Senhor resulta em vitória militar, enquanto a lição de Ai é que a desobediência, até mesmo de um único indivíduo, reduzirá a conquista da estagnação. A conquista reduzirá a conquista à estagnação. Então, seletividade e ênfase têm a ver com aquilo que se quer colocar no momento. Então, a história bíblica, a historiografia bíblica, tem esses dois aspectos importantes, além do que nós vamos ver agora, que é a ordem, que é outro aspecto da historiografia bíblica. Por que ordem? Na maior parte, a história bíblica segue mais ou menos a ordem cronológica. Em geral, ela relata a história de Israel sob os reinados de seus vários monarcas. Entretanto, a cronologia não é uma camisa de força, não é verdade? Como pode ser observado em vários lugares da narrativa. Ocasionalmente, outros interesses, por vezes temáticos, têm precedência. O exemplo está no texto, depois vocês podem olhar sobre essa questão da ordem, né? Depois tem também a aplicação. Já comentamos que os historiadores bíblicos não fazem nenhum esforço para serem imparciais. Eles não eram como os modernos historicistas que buscam os fatos brutos da história. Ao contrário, eles eram profetas e mediavam a palavra de Deus para o seu povo. Eles foram os veículos da interpretação de Deus em relação aos próprios atos divinos. Na realidade, não seria errado visualizar os historiadores de Israel como pregadores. Seus sermões são os eventos. Eles os aplicam com zelo para a congregação de Israel. Esses textos são a integração maravilhosa da história, literatura, moralidade e teologia. Então, no caso da aplicação, é outro aspecto da historiografia bíblica, porque eles querem pegar a história, os fatos acontecidos, para com eles instruir o povo, aplicar na vida do povo a teologia por detrás desses acontecimentos. Então, é muito importante. Então, olhando para a configuração da historiografia bíblica, como a história bíblica foi escrita, nós temos que primeiro ver o seguinte, que ela é seletiva, que ela é também enfática, tem certas ênfases, ela também segue uma ordem cronológica, e também ela tem como pretensão uma aplicação para a vida das pessoas no momento em que aquilo está sendo escrito. Ok? Espero que vocês aproveitem, leiam o texto também que vocês têm na sua aula. Procure perceber bem essas questões que nós estamos colocando, tá ok?